Alléluia. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Que le Saint d'Israël dise gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Il est vivant. Ele está vivo. Il est vivant. Ele está vivo. Bien-aimé, Bem amado, c'est le deuxième dimanche de l'année é o segundo domingo do ano 2021. 2021. Et par la grâce de notre Seigneur, E pela graça do nosso Deus, j'aimerais lui être reconnaissant pour le souffle de vie. gostaria de agradecê-lo pelo fôlego de vida. J'aimerais lui être reconnaissant pour votre présence ici, Gostaria de agradecê-lo pela sua presença neste lugar. pour nos frères qui sont connectés avec nous. Pelos irmãos que estão conectados conosco. Et pour cette année nouvelle, E para este novo ano, mon vœu est celui-ci, o meu desejo é o seguinte: que tout un chacun de nous que cada de nós soit fort. seja forte. Et le thème d'aujourd'hui, O tema deste dia soit fort. é seja forte. Alléluia. Amém. Bien-aimé, l'heure est grave. Bem amado, os tempos são bravos. Et c'est pour cela Por isso, que nous avons besoin de force. nós precisamos ter força. La situation est confuse. As situações são confusas. C'est pour cela Por isso, que nous avons besoin nós necessitamos d'assurance. ter segurança. Que nous avons besoin de points de repère. Nós precisamos ter um ponto onde se encontrar. Le bien-aimé, lorsqu'il a modéré, O Vamaí, quando ele moderou, il nous a cité un passage ele falou-nos de uma passagem. dans le livre de Job. No livro de Jó, J'ai souvent entendu parler de toi, eu já ouvi falar muitas vezes de ti, mais aujourd'hui, mas hoje j'ai vu. eu vi. Job a goûté à la bonté de l'Éternel. Jó, ele experimentou as bondades de Deus. Job a été rémunéré par notre Dieu. Jó foi fortificado pelo nosso Deus. Et mon vœu pour toi cette année, bien-aimé, E o meu desejo para ti neste ano que tu sois fort é que tu sejas forte. et que le Seigneur puisse te rémunérer E que Deus possa te pagar, comme il a fait avec Job. como ele fez com Jó. Amém. Il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu. Acho que alguém não está convencido. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, Eu não sei em que estado de espírito te mais encontras, je veux te dire mas eu quero dizer-te qu'il y a un consolateur, que existe um consolador, qu'il y a un que rémunérateur. tem uma pessoa que paga. Et la Bible nous dit, A Bíblia nos diz, dans le livre de 2 Samuel 7, 22, no livro de 2 Samuel, 2 Samuel 7, 22. 2 Samuel 2, versículo 22. Tu es vraiment grand, Seigneur. Você é mesmo grande, Deus. Mon Dieu, personne ne te ressemble. Meu Deus, ninguém se parece a ti. Et aucun Dieu n'existe en dehors de toi. E não existe outro Deus fora de ti. Nous l'avons toujours entendu dire. Ouvimos sempre falar, Mais bien aimé, mas bem amado, notre prière est Seigneur, nous voulons que nous puissions vivre cette année 2021, a nossa oração é que nós possamos ver este ano de 2021 une année de rémunération. ano de pagamento. Malgré les défis, Mesmo com os desafios, malgré les obstacles et les oppositions, mesmo com os obstáculos e as mais oposições, nous voulons goûter cette année à la bonté de l'Éternel. mas nós queremos experimentar as bondades de Deus este ano. Nous voulons toucher sa bienveillance. Nós queremos tocar a sua benignidade. Et bien aimé, ce Dieu que l'on parle ici, tu es vraiment grand. Esse Deus que falam aqui no livro, que tu és grande realmente. Ce Dieu, c'est Jésus. Este Deus é Jesus Cristo. Cette année 2021, bien aimé, devant les défis, je te présente Jésus. Bem amado, este ano de 2021, perante o desafio, eu te apresento Jesus. Y a-t-il quelqu'un qui dit avec moi Jésus? Será que tem alguém que diz comigo Jesus? Bien aimé, toi qui es connecté
Est-ce que tu veux dire avec moi Jésus? Bem, você que está conectado, será que você pode falar conosco Jesus? Veux-tu confesser j'aime Jésus? Será que você pode confessar que eu amo Jesus? Envoie-moi un like, un grand cœur, j'aime Jésus. Põe aí lá no coração dizendo que eu amo Jesus. Dieu est bon, bien-aimé. Bem, Deus é bom. Jésus, maintenant que ton nom a été cité, Jesus, agora que o teu nome foi dito, prends le contrôle de tout toma o controle de tudo et honore ton nom. e honra o teu nome. Comme nous avons cité le nom de Jésus, Como nós falamos o nome de Jesus, comme nous avons invoqué son nom au début de cette année 2021, como nós invocamos o seu nome no princípio deste ano de 2021, que ce nom s'élève comme un étendard que o nome dele seja glorificado devant les circonstances, les défis, les difficultés, perante as circunstâncias, as dificuldades, os desafios, et que Jésus soit le rémunérateur e que Jesus seja aquele que responda de tout celui qui aura invoqué ce nom-là. na vida daquele todo que invocou o seu nome. Il est vivant. Ele está vivo. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Bien-aimé, confesse que Il Jésus est est vivant. vivant. Si tu confesses qu'il est vivant, bien-aimé, Confessa que ele está tu vivo. pourras goûter à sa bonté. Aí você vai experimentar a Tu sua pourras bondade. expérimenter sa grâce, Você vai bien-aimé. experimentar a sua graça. Car Jésus est puissant. Porque Deus, Jesus Car é Jésus est poderoso. bon. Porque Jesus é bom. Malgré l'heure qui est grave, Mesmo com as situações que são malgré graves. les circonstances, l'horizon qui est sombre, Mesmo com as malgré la coisas que são météo escuras. qui est dramatique, Mesmo se a meteu parece je ser peux te dire, dramática. bien-aimé, Eu quero dizer-te que si tu invoques ce nom, que se você invocar este cette nome, année nouvelle, neste novo ano, 2021, 2021, sera pour toi ela vai ser une année de rémunération. Vai ser o ano do pagamento. Job l'a vécu sous sa peau, bien-aimé. Já ele viveu aquilo Le na sua bien-aimé nous a pele. énuméré toutes les tribulations par lesquelles il est passé. O papai nos mostrou todas as tribulações que Il já a teve. tenu bon. Mas ele permaneceu. Il a tenu sa foi en éveil. Ele permaneceu na sua fé viva. Il s'est accroché à la parole de Dieu. Ele pegou-se na palavra de Deus. Bien-aimé, que cette année, Bem, amado, que este mon ano, vœu pour toi est que tu puisses t'accrocher comme Job aux promesses de o meu Dieu. desejo é que você possa te apegar nas promessas de Deus como Jó. Nous avons invoqué le nom de Jésus, Nós invocamos o nome de Jesus. mais mettons-nous d'accord. Mas vamos meter de acordo. Ce n'est pas seulement les ONG Jésus, Jésus, Jésus ici, Jésus là-bas. Não é só na confusão Jesus por aqui, Jesus La por Bible nous aqui. dit, A Bíblia nos diz, sans la foi, sem a fé, il est impossible de lui être agréable. é impossível de lhe agradar. Nous devons avoir la foi en ce nom. Nós temos que ter a fé neste nome. Nous devons croire, Nós temos que acreditar, confesser confessar et accepter qu'il est l'alpha et l'oméga. e aceitar que Ele é o princípio e o fim. Celui qui est au contrôle. Ele que está no controle. Tu es au contrôle, Seigneur. Estás no controle, Pai. Dieu a ta situation sous contrôle. Deus tem a tua situação em tuas mãos. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe. et qu'il est le rémunérateur E que Ele é aquele que responde de ceux qui le cherchent. àqueles que lhe buscam. Tu es venu ici parce que tu crois en ce Jésus. Você veio neste lugar porque você acredita em Jesus. Tu t'es connecté, mon bien-aimé, parce que tu crois dans la puissance de ce Jésus. Você se conectou porque você acredita no poder de Jesus. Seigneur, rémunère mon frère, rémunère ma soeur. Pai, responda ao meu irmão e à minha irmã. Honore ton nom, grand Dieu. Honra o teu nome, grande Deus. Fais-nous goûter à ta bonté et à ta miséricorde. Fazer experimentar a tua bondade e a tua Qui misericórdia. n'ont point de fin. Que não tem fim. Alléluia. Amém.
Bien-aimés, en ce début de cette année 2021, Bem amado, neste princípio do ano 2021, maintenant que tu as été informé que Jésus est bon, agora que você foi informado que Jésus Jesus é est bom, Seigneur et Sauveur, que Jesus é o Senhor e o Salvador, veux-tu prendre la décision será que você quer tomar a decisão de te rendre à lui et dire, Seigneur, de se entregar a Ele dizendo, me Pai, voici, aqui estou, je me rends à toi. eu me entrego a Ti. L'an écoulé, O ano passou, j'ai parcouru mes voies par moi-même, eu segui os caminhos que eu queria, mais cette année, mas este ano, conduis-moi dans tes voies. conduz-me nas Suas vozes. Bien-aimé, et tu verras si ta vie ne sera plus la même. E bem amado, você vai dar conta se a tua vida vai permanecer sempre a mesma. Bien-aimé, tu passeras de la peur des défis, Você vai sair do medo para o de desafio, l'inquiétude des circonstances, do tormento das circunstâncias, de la panique du moment, do pânico do momento, à l'assurance de la foi. da segurança da fé. L'Esprit dit, Jésus est vivant. O Espírito diz que Jesus está em vida. Il est celui qui est. Ele é aquele que é. Mes vœux bien-aimés en cette année nouvelle O meu desejo deste ano novo ne seront pas complètes não vai estar completo si tu n'écoutais ce que dit Jean 1, du verset 1 au verset 4. se você não escuta o que diz o livro de João, capítulo 1, versículo 1 Jean. 1 João, 1 Jean 1 João, capítulo 1, le verset 1 à verset 4. o versículo 1 ao versículo 4. La Bible dit, A Bíblia diz ce qui était dès le commencement, aquilo que já era desde o princípio, ce que nous avons entendu, o que nós ouvimos, ce que nous avons vu o que nós vimos de nos yeux, com os nossos olhos, ce que nous avons contemplé o que nós contemplamos et que nos mains ont touché e que as nossas mãos tocaram, concernant la parole de vie. no que consiste a palavra de vida. Et la vie a été manifestée. E a vida foi manifesta. L'Esprit dit Amen. O Espírito diz amém. Nous l'avons vu. Nós vimos. Alléluia. Amém. L'Emmanuel est parmi nous. Emmanuel está conosco. Nous en rendons témoignage. Pardon? Nous en rendons témoignage. Nós damos testemunho Et nous vous annonçons la vie éternelle e nós vos anunciamos a vida eterna. qui était auprès du Père Estava ao lado do Pai et qui nous a été manifestée. e não foi manifesta. Bien-aimés, nous t'annonçons Jésus-Christ. Bem amado, eu vou te anunciar Jesus Cristo. Nous t'annonçons le Christ le Sauveur. Eu te anuncio Jesus Cristo Salvador. N'endurcis pas ton cœur cette année, bien-aimé. Não faça que o teu coração fica duro este L'heure est ano. grave. Porque já são momentos muito Tu as graves. une nouvelle opportunité. Você tem mais uma oportunidade. Ceci, nous l'écrivons. Isto foi escrito. Ce que nous avons vu et entendu, O que nós vimos, escutamos, nous vous l'annonçons os anunciamos à vous aussi. a vós também. Afin que vous aussi, Para que vós também vous soyez en communion avec nous. possam estar em comunhão conosco. Nous voulons tous ensemble être sauvés. Queremos todos ser salvos. Parce que nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Porque ouvimos falar de Jesus Nous Cristo. avons cru en sa parole. Acreditamos em sua palavra. Nous l'avons mise en pratique. Metemos em prática. Or, notre communion est avec le Père No entanto, nossa comunhão é com o Pai et avec son Fils Jésus-Christ. e com o seu Filho Jesus Cristo. Ceci, nous l'écrivons Isto nós estamos a escrever afin que notre joie soit complète. para que a nossa alegria seja completa. Bien-aimé, je serai dans la joie complète Bem amado, estar com uma alegria completa lorsque tu auras entendu l'évangile du Christ quando você vai ouvir falar do Evangelho de Cristo. et que le Seigneur te fasse grâce de répondre à son appel O que Deus te faça graça que você possa responder à sua chamada, afin que tu sois sauvé. para que você possa ser salvo. Alléluia. Amém. Sois fort, bien-aimé, toi qui es connecté. Seja forte você que está conectado Et souviens-toi de la parole de Dieu. e lembre-te da palavra de Deus. La Bible nous dit que mon Dieu ordonne que tu sois puissant. A Bíblia
diz que o meu Deus ordena que tu possas ser poderoso. Oui, bien-aimés, les tribulations Bem amado, nas tribulações, font partie elas fazem parte de la normalité de la vie du chrétien. da vida normal de um cristão. Si tu viens à Christ, bien-aimé, Se você vem a Cristo, sache saiba qu'il y aura des défis. que vão existir desafios. Et certainement, il y en aura. Certamente haverá, Mais sois fort. mas seja forte. Le Seigneur dit, sois fort. Deus diz, seja forte. Et bien-aimés, nous l'avons entendu le dimanche passé, Bem amado, nós escutamos no domingo passado nous acquérons la force dans la prière. que nós recebemos a força na oração. Lorsque les nuages sont tout autour de nous, bien-aimés, Quando as nuvens estão sobre nós, lorsque l'ennemi nous lance des flèches envenimeuses, quando o inimigo nos lança flechas com fogo, il n'y a que la prière somente a oração, qui puisse nous donner la force ela pode nos dar a força et nous épargner e não permitir, de tous nos problèmes. ela não vai permitir que os problemas nos cheguem a Voilà la nós. raison pour laquelle A razão na qual Jésus aussi priait sans cesse. Jesus também orava sem cessar. Voilà pourquoi il nous recommande Por isso ele nos pede de prier sans cesse. de orar sem cessar. Bien-aimés, nous acquérons la force, l'endurance, la résistance dans la prière. Bem amado, nós recebemos a força de permanecer na oração. Bien-aimé, toi qui es connecté avec nous, Bem amado, você que está conectado, dis prière. diga a oração. Ensemble, continuons à prier. Juntos vamos continuar a orar. Ensemble, fortifions-nous dans la foi. Juntos vamos nos fortificar na fé. Et ensemble, prions. E juntos vamos orar. Maître, enseigne-nous à prier. Mestre, ensina-nos a orar. Nous voulons le répéter que le moment est difficile, Queremos repetir que estamos num momento muito plein de difícil, frustration. com muita frustração. Nous terminons l'année dans le confinement. Nós estamos terminamos o ano no confinamento. Une situation dramatique Uma situação muito dramática, où les sociétés sont fermées, onde as sociedades estão les gens qui fechadas, perdent le travail, gente que está perdendo o trabalho, l'économie qui s'effondre, a economia que vai para baixo, les lieux de culte qui sont fermés, o lugar de oração que estão fechados, l'activité des saints au ralenti. a atividade dos santos devagarinho. Tous les signaux sont au rouge, bien-aimés. Todos os sinais estão no vermelho, bem amado. Ainsi, comme le thème que nous sommes en train d'aborder, Como o tema que estamos a falar neste momento, face à l'incertitude perante a incertitude, du a incerteza, desculpa, monde actuel, do mundo atual, qui quem et quoi e o que devons-nous craindre? devemos temer? 2021 sera une année de défis et de combats, bien-aimés. O ano de 2021 é um ano de desafio e de Dieu combates. a dit ne crains rien. Mas Deus ele diz, não tema. Est-ce que tu veux dire je ne crains rien? Será que alguém pode dizer que eu não vou temer? Car le Seigneur a la capacité de nous donner la paix. Porque Deus tem a capacidade de nos dar a paz. Dieu savait qu'il y aura des circonstances difficiles, des défis. Deus sabia que haverão momentos difíceis e desafios. Cependant, il dit je vous donne la paix, Mas ele diz, no entanto, eu vos dou a paz. le shalom. O shalom. Bien-aimé, est-ce que tu peux m'envoyer un shalom? Será que você pode me dar um shalom? Le Seigneur donne la paix Deus dá a paz que le monde ne peut pas donner. que o mundo não pode nos dar. Le Seigneur donne le shalom, Deus dá a paz, la totalité. a totalidade. C'est-à-dire le Seigneur veut que ton foyer, Quer dizer que Deus quer que o teu lar, que tes enfants, que os teus filhos, que ton entreprise, que a tua sociedade, que tes études, os teus estudos, que tout ce que tu fais, bien-aimé, que tudo que você fará, bem amado, puisse prospérer. que possa prosperar. Mais s'il nous a dit également qu'il y aura des tribulations, Mas se Ele nos diz que haverá tribulações, ces choses ne pourront être que des tapis pour notre
autre marche Estas coisas vão ser simples tapetes para que nós possamos ir em diante. vers la bonté du Seigneur. Fazer a bondade de Deus. Il dit, Ele diz, je suis venu eu vim. afin que vous ayez la vie en abondance. Eu vim para que vocês possam ter a vida em abundância. Je veux dire à quelqu'un, les signaux peuvent être rouges, Eu vou dizer a alguém mesmo se as coisas parecem ser escuras. mais moi je crois, Mas eu acredito. je confesse E eu confesso que l'abondance que a abundância ici et maintenant a que está neste lugar e neste momento est pour moi. é para mim. Bien-aimé, la vie chrétienne est un combat. Bem amado, a vida do cristão é um combate. Ce n'est pas évident d'être un chrétien bien-aimé, Não é fácil ser um cristão, bem amado. mais la Bible nous dit, Mas a Bíblia nos diz, sois fort. seja forte. Sois fortifié en cette année 2021. Seja fortificado neste ano de 2021. Écoute ce que la Bible nous révèle. Escuta o que a Bíblia nos revela. De ta main, tu as dépossédé des nations Com as tuas mãos você tirou nações pour les établir. para lhe estabelecer. Tu as frappé les peuples Você bateu povos pour leur donner para você dar-los, de s'établir de se estabelecer et de s'étendre. e de se elargir. Dieu a dépossédé Deus concedeu les terres, terras, les richesses as riquezas d'autres personnes de outras pessoas pour les donner para dar aux enfants d'Israël. aos filhos de Israel. Bien aimé, malgré les défis, Bem amado, mesmo com o malgré desafio, les circonstances difficiles, mesmo com as circunstâncias le difíceis, Seigneur dit, si tu es fort, Deus diz: se você é forte, il va déposséder tes ennemis Ele vai tirar dos teus inimigos pour te combler. para te dar, te Il agradar. va dépouiller tes adversaires Ele vai tirar tudo dos teus pour inimigos te combler. para que você possa ser feliz. Malgré les moments difficiles, Mesmo com os momentos il difíceis, leur donnera Ele vai dar a à ordem, la bénédiction a bênção de t'atteindre. de te encontrar. Et cela parce que Christ s'est fait malédiction, Cristo, porque Cristo se fez maldição afin que nous puissions être bénis. para que nós possamos ser abençoados. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen? Será que tem alguém que pode dizer amém? Y a-t-il quelqu'un qui reçoit sa bénédiction? Será que alguém recebe a sua bênção? Le Christ dit Je suis. Cristo diz: eu sou. Et puisque le Seigneur est là, Porque Cristo está aqui, nous sommes en confiance. nós somos em confiança. Cette année, bien-aimé, si tu es fort, Bem amado, este ano, se você ser forte, Dieu va changer ta situation. Deus vai mudar a tua situação. Ta santé qui est malade, A tua saúde que está doente, ta famille qui est en conflit, a tua família que está em conflitos, tes enfants qui sont rebelles, os teus filhos que são rebeldes, nos jeunes qui sont égarés os nossos filhos que estão perdidos, dans la drogue, dans la prostitution, na droga, na prostituição, dans l'ignorance qui tue, na ignorância que mata, dans l'hérésie, manque de foi, na falta de fé, dans l'idolâtrie. na idolatria. Jésus dit, Jesus diz il n'est pas encore trop tard. que ainda não é tarde, Rien n'est perdu. que nada foi perdido, C'est encore possible, que bien-aimé. ainda é possível, bem amado. Je ne sais pas dans quel état tu es. Eu não sei em que estado tu te Je encontras. ne connais pas ta situation. Eu não conheço a tua Mais je veux situação, te garantir mas eu vou te garantir qu'il y a de l'espérance. que ainda tem esperança, Qu'il y a une solution. que ainda tem uma solução. Comment s'en sortir? Como é que você vai sair desta? La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, mais c'est à droite, mas na direita, la droite de l'Éternel. a direita de Deus, C'est ton bras. é o teu braço, C'est la lumière de ta face. é a luz da tua face, Parce que tu leur étais favorable. porque você me foi favorável. Bien-aimé, si tu as la faveur de Dieu, Bem amado, se você tem o favor de Deus, les circonstances ne pourront pas t'inquiéter. as circunstâncias não vão te fazer temer, Parce qu'il est ton rémunérateur. porque Ele é aquele que te responde. L'histoire de Job l'enseigne. A história de Jó nos ensina.
Bien-aimé, toi qui es connecté, Pelo você que está conectado. toi qui ne fréquentes pas les assemblées de prière, Tu que não vais à igreja, sache que Jésus est vivant. saiba que Jesus tem vida. Sache que Jésus donne des solutions Saiba que Jesus dá soluções. ici et maintenant. Agora e em diante. Que le Seigneur étende sa faveur sur tout un chacun de nous en Que Deus 2021. possa estender o seu favor sobre cada de nós em 2021. Je ne sais pas ce que tu peux endurer Eu não sei o que tu estás a subir neste momento. en ce temps de défi. Neste momento de desafio. Mais ce que je sais, bien-aimé, Mas o que eu sei, bem amado? oui, ce que je sais, O que eu sei, bem amado? si tu as le sentiment et la ferme assurance de la foi, Que se tu tens o sentimento e a segurança da fé, de la présence de Jésus, da presença de Jesus. y a-t-il quelqu'un qui dit Jésus? Será que tem alguém que diz Jesus? L'assurance de la présence de Jésus est avec nous A segurança da presença de Jesus que está em nós et de l'autorité de sa parole, e bien-aimé, da autoridade da sua palavra, bem amado. pour l'œuvre à laquelle nous sommes engagés, Pela obra na qual nós nos entregamos, nous pourrons aller de l'avant nós poderemos ir em diante avec assurance, com segurança, avec une assurance pleine, com uma grande segurança, avec une joyeuse confiance, com bien-aimé, uma alegre confiança, en dépit des obstacles, mesmo com os obstáculos, en dépit des hostilités, mesmo com as hostilidades. nous irons de l'avant. Nós vamos ir em diante, Nous allons progresser, nós vamos ir em diante, nous allons percer. nós vamos ir em diante. Oui, nous allons changer de statut. Sim, nós vamos mudar de estatuto. Nous allons nous faire violence, bien-aimés. Nós vamos nos fazer violência, bem Nous allons amado. nous lever dans la foi. Nós vamos levantar da fé. Et nous allons courir, E bien-aimés. nós vamos correr, bem Nous amado. allons jeter tout ce qui nous rendait lourd. Vamos deitar tudo que nos fazia ficar Et pesado. nous allons courir, E nós bien-aimés. vamos correr, bem Car amado. le Seigneur dit, Porque Deus diz, ceux qui se confient en l'Éternel aqueles que se confiam em Ele, acquièrent de nouvelles forces. eles recebem novas La forças. Bible dit, A Bíblia me ceux diz, qui se confient en l'Éternel aquele que se confia em Deus, renouvellent ses forces renovela as suas forças. comme un aigle. Como a águia. Bien-aimé, comme un aigle, E amado como a tu águia. vas t'élever Você vai se levantar au-dessus des nuages, em cima das nuvens, au-dessus des difficultés, por cima das au-dessus dificuldades, des circonstances. por cima das Tu vas circunstâncias. repérer les courants ascendants chauds. Você vai dar Tu conta vas do monter, vento. bien-aimé. Você vai Je subir. dis à quelqu'un, cette année, tu vas monter, bien-aimé. Comme un aigle, bien-aimé. Como uma Tu águia. vas prendre ton envol. Você vai tomar o Tu seu vas prendre ton jornada. envol. Você vai pegar a tua Le jornada. souffle de l'Esprit de Dieu O fôlego do qui Espírito va de te Deus. conduire Ele vai te conduzir. dans de verts pâturages. Le souffle de l'Esprit de Dieu O fôlego do Espírito de va Deus. te conduire Ele vai te levar dans de verts por pâturages. cima de tudo. Et tu vas moissonner, bien-aimé. E você vai recontar, Tu bem vas amado. moissonner, Você bien-aimé. vai recontar, bem Nous amado. l'avons vu, Nós vimos, bem amado. Job a cru. Já Et il acreditou. a été doublement béni. E ele foi no dobro Et il a abençoado. moissonné au-delà de E tout. ele recontou por cima de Je tudo. dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, si tu crois, se você acredita cette année 2021, que este ano de 2021, malgré les défis, que mesmo tempo tu desafios, vas témoigner que Jésus est bon. você vai testemunhar que Deus é maravilhoso. Le Seigneur a permis que nous puissions entrer en 2021. Deus permitiu que possamos entrar em 2021. Beaucoup sont tombés à cause du Covid-19 Muitos ficaram por causa de Covid-19 et pour d'autres faits également. e também outras coisas. Mais ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés, Mas o que Deus espera de nós c'est que nous puissions écouter sa parole. é que nós possamos escutar a sua palavra. Ne pas regarder aux circonstances, De não olhar as circunstâncias, mais dit écoute Israël. mas ele diz, escuta Israel. Ainsi parle ton Dieu, Aqui fala o teu Deus, l'Éternel des armées. o Deus dos soldados. Le Seigneur veut que nous puissions apprendre Ele quer que nós possamos aprender
Que nous puissions croire que Dieu est l'Éternel. Que nós possamos crer que Deus é o eterno. La Bible dit, arrêtez-vous. A Bíblia nos diz, para-te. Cessez tous les bruits. Para com todo o barulho. Considérez Considera que je suis l'Éternel. que eu sou o eterno. C'est ce Dieu-là Este Deus qui combattra pour nous. que vai combater por nós. C'est ce Dieu-là Este Deus qui va se lever pour toi en cette année que vai 2021. levantar por ti em 2021. Ce Dieu qui attend de nous Esse Deus que espera de nós que nous puissions garder que nós possamos guardar et pratiquer. e praticar. L'Esprit dit pratiquer O Espírito diz praticar toutes les paroles todas as palavras de Dieu. de Deus. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de connaître la parole de Dieu. Por isso é mais importante conhecer a palavra Voilà de Deus. pourquoi il est important d'être enseigné, Por bien-aimé. isso é importante de ser ensinado. Voilà pourquoi il est important d'être affermi. Por isso é importante de estar formado. Mon vœu, bien-aimé, O meu desejo, bem amado, mon vœu surtout pour toi qui es connecté, o meu desejo para ti, principalmente que estás aqui, je veux que tu sois affermi. eu quero que você seja fortificado, Sois fort. que você seja forte. Jésus est vivant. Jesus está vivo. Partage cette information que Jésus est vivant. Compartilhe esta informação que Jesus está vivo. Que les nations connaissent que Jésus est vivant. Que as nações possam conhecer que Jesus está vivo. Bien-aimé, mon vœu Bem amado, meu desejo est que nous soyons forts. é que nós possamos ser fortes. Non seulement nous-mêmes, Não somente nós mesmos, mais nos familles aussi, as nossas famílias também, nos enfants aussi. os nossos filhos também. À quoi bon O que que nous, serve? nous puissions être forts, affermis, O que serve que nós possamos ser fortes e formados si nos familles, si nos enfants sont dans la désolation, e que os nossos filhos, nossos irmãos estão perdidos dans la rébellion? na rebelião. Que le Seigneur nous donne d'être unis Que Deus possa nos dar de ser unidos dans une sainte famille, numa santa família craint l'Éternel. que teme Deus. Le bien-aimé nous a parlé, O Papai nos falou, l'ancien Maï nous a parlé de Job, o Papai nos falou de Jó, l'homme intègre, homem que era íntegro, droit direito et qui craignait Dieu. e que temia Deus. Que chacun de nous cette année, bien-aimé, Que cada de nós este ano, bem puisse amado, amener sa famille possa levar a sua família dans la crainte de Dieu. no temor de Deus. Malgré les circonstances difficiles, Mesmo com as circunstâncias difíceis, malgré si nous ne savons pas quoi faire, où aller, mesmo se nós não sabemos o que fazer, onde ir, mais sachons sabemos que Jésus veut que Jesus quer que nous soyons sauvés, nous et notre famille. que nós possamos ser salvos, nós com as nossas famílias. Bien-aimé, sois fort. Bem amado, seja forte. Résiste. Resista. N'abandonne pas ta famille. Não abandona a tua família. N'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Não abandona a mulher da tua juventude. Ne brise pas ce que le Seigneur a uni. Não destrói o que Deus uniu. Invoque sa grâce. Implora a sua graça. Que le Seigneur restaure ce qui est brisé dans les foyers. Que Deus possa restaurar o que foi Que le quebrado no Seigneur lar. restaure ce qui est brisé dans nos vies. Que Deus possa restaurar o que foi quebrado nas nossas vidas. Que le Seigneur apprête également E que Deus prepara igualmente la famille de son Église. a família da sua igreja. Car nous sommes l'épouse de Christ. Porque nós somos a esposa de Que le Cristo. Seigneur nous restaure. Que Deus possa nos restaurar. Nous l'avons enseigné il y a si peu. Pouco tempo nos ensinaram Maranatha, Jésus revient que bientôt. Maranata, Jesus vem daqui a pouco. Que le Seigneur sanctifie son Église. Que Deus possa santificar a sua Que cette igreja. année nous puissions demeurer dans la Que sanctification. este ano nós possamos permanecer na santidade. Oui, bien-aimé, sois sanctifié. Bem amado, seja santificado. Car le Dieu que nous invoquons est saint. Porque o Deus que nós invocamos, Ele é santo. Le Dieu que nous invoquons est saint. O Deus que nós temos invocado, Ele é santo. Et il dit, soyez saints. E Ele
Purifica-te. Mon vœu pour toi, bien-aimé, cette année, O meu desejo para ti este ano, soyons unis ensemble dans un même esprit que possamos estar unidos no mesmo espírito pour partager la parole de Dieu. para compartilhar a palavra de Deus. Oui, bien-aimé, toi qui t'es connecté, Bem amado, tu que estás conectado, partage, tu seras béni. compartilha para que tu serás Ce que abençoado. tu as reçu gratuitement, bien-aimé, O que você recebeu gratuitamente, expédie-le aussi gratuitement. dá aos seus outros gratuitamente. Jésus est bon. Jesus é bom. Soyons ensemble pour partager la parole de Dieu, Que possamos estar juntos para compartilhar a palavra de Deus. mais aussi et surtout pour prier ensemble. Mas principalmente e também para Car la que Bible possamos orar dit juntos. 2 ou 3 s'accordent Porque a Bíblia nos diz que se um ou dois se acordam pour demander une chose à mon Père. para pedir algo ao meu Pai, Si toi et moi nous nous accordons se tu e eu estivermos de acordo, pour demander la faveur de Dieu pour nous cette année, de pedir o favor de Deus nesse ano, alors então le Père qui est dans le ciel o Pai que está nos céus, exaucera notre prière. Ele vai responder a nossa oração. Amém. Prions ensemble. Que possamos orar juntos. Lisons dans le livre de Luc 1, 18. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 1, 18. Jésus est bon. Priez sans cesse. Luc 18, 1. Lucas 18, 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Amen. Amen. Malgré les défis bien-aimés, Mesmo tendo desafios, bem amado, ne te fatigue pas de prier. não fiques cansado de orar. Je veux dire à quelqu'un, Eu vou dizer a alguém, malgré les circonstances, mesmo com as circunstâncias, ne te fatigue pas à prier. não fique cansado de orar. Et dans le verset 7, toujours dans le livre de Luc, E 18, no versículo 7, sempre no livro de Lucas, capítulo 18, Luc 18, 7, la Bible dit, Lucas 18, capítulo 7, versículo 7. et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e noite? Y a-t-il quelqu'un qui dit jour et nuit? Será que tem alguém que pode dizer dia e noite? Bien-aimé, toi qui es connecté sur Facebook jour et nuit, Bem amado, você que está conectado sobre est-ce que tu peux Facebook dire que le dia e Seigneur noite? écoute nos prières jour et nuit? Será que você pode dizer que Deus escuta a nossa oração dia e noite? Prions sans cesse. E temos que orar sem cessar. Et tardera-t-il à leur égard? Ainda que tardou para com eles. Alléluia. Amém. Jésus dit, est-ce que le Père tardera-t-il à exaucer ta prière? Jesus diz, será que o Pai vai atrasar a responder a tua oração? Si nous prions contre cette pandémie, Se nós orarmos contra essa pandemia, certainement le Seigneur fera quelque chose. certamente que Deus vai fazer algo. Et maintenant, comme il faut prier tous les jours, Então, bem amado, como temos que orar todos os dias, j'aimerais dire à quelqu'un gostaria de dizer a alguém que les caractéristiques de toute prière que as características de todas as orações et de tout combat e de todos os combates est la patience. tenham a paciência. Quelqu'un dit la patience, Será que alguém pode dizer a paciência? c'est la persévérance, Perseverar c'est la constance é a constância, a continuidade et la constance dans les épreuves permanecer nas provas et la durée. e durar. Donc, bien aimé, nous voyons que dans la prière, Estamos a ver que na oração, j'ai prié, oui. ai, já orei, sim. Tu as prié, est-ce que tu es patient? Você orou, mas será que você pacientou?
Chaque chose a son temps. Cada coisa tem o seu tempo. Quand la maman prépare, même si l'enfant pleure parce qu'il a faim, Quando uma mãe está cozinhando, até que o filho está a chorar, si la bouillie n'est pas prête, se a papa não está pronta, ne la lui donne pas. ela não vai dar de comer. Au moment opportun, No momento oportuno, certainement mon Rédempteur certamente o meu Deus, est vivant, Ele está vivo. il va te rémunérer. Ele vai te responder. La persévérance. A perseverança. Est-ce que tu es persévérant? Será que você é alguém que persevera? Est-ce que tu es constant? Será que você é constante? Est-ce que tu résistes à l'épreuve? Será que você resiste às provas? Est-ce que tu résistes dans la durée de la souffrance? Será que você resiste na longuidade do sofrimento? Oui, bien-aimé. Sim, bem amado. Jésus dit, Jesus diz: prenez courage. toma coragem. J'ai vaincu le monde. Eu venci o mundo. Soyez en paix. Esteja em paz. Y a-t-il quelqu'un qui dit paix? Será que tem alguém que pode dizer a paz? Bien-aimé, toi qui es connecté, reçois la paix. Bem amado, você que está conectado, receba a paz. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ainsi, bien-aimé, nous avons dit que pour être fort, Então, como falamos para ser forte, bem amado, le révérend pasteur Magoy nous a enseigné ça. o pastor nos ensinou Il faut travailler nos pensées. que temos que trabalhar os nossos pensamentos. Bien-aimé, pour être fort, Bem amado, para ser forte, nous devons accorder nos pensées avec la parole de Dieu. nós temos que acordar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Nous devons faire une recette de notre vie. Temos que fazer como diz, não? Recette, une nouvelle connexion, Uma nova conexão, un ajournement quer dizer, renovar a nossa vida avec les principes de Dieu. com os princípios de Deus. Que le Seigneur renouvelle l'intelligence à quelqu'un. Que Deus possa renovar a inteligência de alguém. Que le Seigneur donne la sagesse à quelqu'un. Que Deus possa dar a sabedoria a alguém. Bien-aimé, que 2021 soit une année de distinction pour toi. Bem amado, que o ano de 2021 seja um ano de se distinguir. Ainsi, devant le défi, soyons forts Perante os desafios, seja forte et patients. e paciente. Vous savez que Jésus-Christ était patient. Será que você sabe que Jesus era paciente? Jésus est la patience de Dieu faite chair. Jesus Cristo é a paciência de Deus que se encarnou homem. La patience qui vient du mot latin pat, A paciência que vem da palavra latino partim, c'est-à-dire souffrir, quer dizer sofrer, c'est-à-dire supporter. quer dizer suportar. Donc, quand tu dis je veux être comme Jésus, Então, quando você diz que eu quero ser como Jesus, accepte aussi de souffrir. aceita também de sofrer Sois aussi patient. e seja paciente. La patience signifie attendre et supporter A paciência quer dizer esperar e suportar et souffrir. e sofrer. L'impatience, par contre, A impaciência, c'est la capacité de ne pas être apte à résister à la souffrance. é a capacidade de não ter aptitude a resistir ao sofrimento. Parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on t'a humilié, Porque te criticaram, porque te humilharam, tu abandonnes l'église. você deixou a igreja. Pendant que Jésus était humble, Enquanto que Jesus era humilde, humilié ele foi humilhado jusqu'à la croix. até na cruz. Mais tu veux être comme Jésus. Mas você quer ser como Jesus, Parce que tu as été calomnié. porque você foi ofendido. Tu détournes le dos à l'œuvre de Dieu. Você vira as costas à obra de Deus. Le bien-aimé nous a donné l'expérience de Job. O papai Maria nos falou da experiência de Jó. Job a été calomnié, tenté. Jó foi criticado, tentado, Mais il n'a pas renié son Dieu. mas ele nunca renegou o seu Deus. La constance dans la prière, bien-aimé. Permanecer na oração, bem amado. La constance, c'est la qualité d'un être à se tenir debout. Permanecer é a qualidade de ser que se permanecer de pé. O icampico. Permanecer de pé. La constance qui vient de stare. En latin, en italien, stare, c'est être. Permanecer que vem da palavra em latino estar, em italiano quer dizer ser. Être debout. Estar de pé. Ceux qui se tiennent droit. Aquele que permanece direito. Le docteur va vous décliner
de star, on arrive jusqu'à la statue. La statue parce qu'elle doit être mobile. De estar, saímos de estar até chegar na estátua, porque a estátua permanece sempre de pé, ela não mexe. La persévérance dans la prière, bien-aimé. Perseverar na oração, bem amado. Sois persévérant dans la prière. Seja perseverante na oração. La persévérance qui vient du mot sévérer. A perseverança que vem da palavra severe. Sévérus. Severus. Austère. Austero. Inflexible. Inflexível. Sévère. Severo. L'endurance. Endurência. L'endurance vient d'un mot ancien, A endurência vem de uma palavra antiga. ce qui est dur, Algo que é duro. difficile à plier, Difícil a dobrar. difficile à dominer, Difícil a dominar. c'est-à-dire un vieux bois de vin Quer dizer uma antiga madeira qui est endurci. que é dura. Maintenant, toi, dans ta prière, dans tout cela, où est-ce que tu te retrouves? Agora tu na tua oração, onde é que tu te encontras? Voilà pourquoi il faut prier. Por isso temos que orar. Maître, enseigne-nous à prier. Mestre, ensina-nos a orar. Voilà pourquoi il faut vous attacher au docteur, Por isso temos que nos apegar ao doutor, afin que vous ne soyez pas ignorants dans ces choses, para que não possamos estar ignorantes nessas coisas, afin que nous puissions être illuminés dans ces choses, para que possamos ser esclarecidos nessas coisas, car il en va porque de notre é necessário de nós, victoire. é necessário para a nossa vitória. Dieu est bon. Deus é bom. Dieu est patient, nous l'avons dit. Deus é paciente, como nós falamos. Le temps de la patience de Dieu. O tempo da paciência de Deus. Écoutez comment on décrit Dieu dans l'Ancien Testament. Vamos ver como é que eles descrevem Deus no Il y Antigo avait Testamento. Dieu de tendresse. Tinha um Deus Dieu de tendresse. Deus do carinho, obrigado. D'amour aussi, hein. Do carinho. Dieu de tendresse et de piété. E Deus de piedade. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen? Será que tem alguém que diz amém? Car il n'y a que Dieu qui est bon. Porque somente Deus é bom. Bien aimé, lorsque les attributs de Dieu sont énumérés, Bem, quando nós falamos dos atributos de Deus, c'est Dieu lui-même qui est mis en cause. é Deus que está em causa. C'est l'honneur de son nom qui est mis en cause. É a honra do seu nome que está metido em causa. Et l'Esprit acclame. E o Espírito aclama. Et l'Esprit atteste oui et O Amen. Espírito atesta sim e amém. Il dit lent à la colère, Lento na raiva, riche en grâce et en fidélité, rico em graça e em fidelidade. qui garde Aquele que guarda sa grâce à des milliers a sua graça em mil et qui tolère la faute e que tolera a culpa, et la transgression a culpa de alguém et le péché. e o pecado. Bien-aimé, tu as encore une opportunité. Bem amado, tu tens mais uma oportunidade. Ce Dieu-là saint Esse Deus Santo, est lent à la colère. ele é lento na raiva. Il n'attend que tu puisses dire Seigneur, me voici. Ele só espera que nós possamos dizer: aqui estou. Il n'attend que tu puisses te convertir, bien-aimé. Ele só espera que você possa te convertir. Car le jour de l'Éternel Porque os dias de Deus approche. se aproximam. Le jour baisse, O dia desce, les années baissent. os anos descem. 2020 est passé, nous sommes en 2021. 2020 passou, estamos em 2021. Le jour baisse, Os dias diminuem. la nuit approche A noite aproxima-se. et Jésus revient bientôt. E Jesus vem daqui a pouco. Bien-aimé, prends position avant d'être surpris. Bem amado, toma uma posição antes de ser surpreendido. Car Jésus l'a dit Porque Jesus disse et il accomplira. que Ele vai cumprir, Il revient Ele virá pour nous prendre. para nos pegar. La Bible nous présente encore notre Dieu A Bíblia nos apresenta mais o nosso Deus, en disant, dizendo: à cause de mon nom, por causa do meu nome, j'ajournerai ma colère. eu vou recomeçar a minha raiva. Dieu n'a pas dit j'effacerai ma colère. Ele não disse que eu vou apagar a minha raiva. Toi qui es têtu. Você que é teimoso. Dieu dit je t'attends, j'ajournerai ma colère. Ele disse que eu vou meter em ti a minha raiva. Si tu
continues à être têtu, se você continuar a ser teimoso, Dieu dit à cause de mon honneur, diz por causa da minha honra, je la contenais, je contiens ma colère. eu tenho guardado a minha raiva. Bien-aimé, cette patience de Dieu. Tem uma esta paciência de Deus. Quelqu'un dit patience. Você também pode ter paciência. N'a de sens qu'en vue de Jésus. Ela só tem sentido com Jesus. Cette patience, c'est Jésus fait chair. Esta paciência é Jesus que se fez em carne. Instrument de propitiation Instrumento para nós, par son propre sang, pelo seu próprio sangue. moyennant la foi. Moyennant la foi. Moyennant Par le moyen de la foi. Par la foi. Pelo meio da fé, Croyons acreditamos que Dieu est bon que Deus é bom, et qu'il nous fasse grâce que Ele possa nos fazer graça, de goûter à sa bonté. que possamos experimentar a sua bondade. L'inlassable patience de notre Dieu bien-aimé, A paciência do nosso Deus que não acaba. Dieu qui t'attend Deus que te espera jusqu'aujourd'hui, até hoje, maintenant. neste momento. Si tu écoutes cet appel de Dieu, Se você escutar essa chamada de Deus, n'endurcis pas ton cœur. não endureça o teu coração. Bien-aimé, toi qui es connecté, dis à quelqu'un, Bem, você que está conectado, diga a alguém. Jésus t'appelle. Jesus te chama. Toi qui es songui, Você que é fofoqueiro, dis à quelqu'un, diga a alguém. j'ai entendu dire que Jésus t'appelle. Ouviu falar que Jesus te chama. Jésus t'aime. Jesus te ama. Mon vœu bien-aimé est que tu sois sauvé. O meu desejo é que você seja salvo. La Bible nous dit, je ne prends pas plaisir à la mort A Bíblia nos diz que eu não tomo prazer na morte de qui que ce soit. do que seja, Et même toi, até você mesmo. oracle du Seigneur. Amen. Assim diz Deus. Amen. Amen. Dis le Seigneur, je ne prends pas plaisir à la mort. Diz Deus, eu não tomo prazer na morte. Convertissez-vous Reconverte-te et vivez. e que você possa viver. Bien-aimé, si tu ne te convertis pas, Bem amado, se você não te converte, le salaire du péché, c'est la mort. o salário do pecado é a morte. Oui, bien-aimé. Sim, bem amado. Mais le don du Seigneur, Mas o dom de le Deus, don gratuit de Jésus, o dom grátis de Deus. oui, Jésus a un cadeau pour toi cette année nouvelle. Jesus tem presente para ti neste novo ano. Le salut, A salvação, la vie éternelle. a vida eterna. Amen. Amém. Jésus est bon, bien-aimé. Deus é bom, bem amado. La Bible nous le confirme également A Bíblia nos confirma igualmente. dans la parabole du figuier stérile. Na parábola do figueiro estéril, Un riche propriétaire rico arrive dans la vigne chegou aí onde tinha et uma trouve qu'il y a vinheira un arbre qui n'a pas produit de fruits. e ele encontrou uma árvore que não tinha produzido frutos. Alors il dit à son ouvrier, Ele disse no seu trabalhador: cet arbre ne peut pas continuer à occuper l'espace sans produire un rendement, sans produire de fruits. esta árvore não pode continuar a ocupar lugar sem produzir algo. Coupez-le et jetez-le au feu. Então cortam esta árvore e deitam no fogo. Et l'ouvrier dira, O trabalhador respondeu: comprenons par cet ouvrier le Seigneur Jésus-Christ. vamos entender que este trabalhador era Jesus Cristo. Maître, Mestre, on va essayer encore cette année. vamos tentar mais este Que ano. l'année 2021 soit aussi une année pour toi Bem amado, que 2021 seja também um ano para ti de rachat. de recomeçar. Une opportunité à saisir. Uma oportunidade a pegar. Il dit, maître, nous allons encore une fois essayer cette année. Ele disse: Senhor, vamos recomeçar mais este ano. Mieux, je vais soigner cet arbre. Eu vou cuidar desta árvore. Et peut-être qu'il produira du fruit. E talvez que ela vai dar frutos. Il dit, je vais enlever un peu d'herbe tout autour, je vais mettre du fumier.
Eu vou tirar essas ervas que estão ao lado, vou meter Je sementes. vais l'arroser. Eu vou regá-la. Je vais la soigner. Eu vou cuidar dela. Et patiemment, E pacientemente. elle produira peut-être du fruit. E que talvez ela vai dar frutos. Bien-aimé, Dieu est patient. Bem amado, Deus é paciente. Quand est-ce que tu porteras des fruits? Quando você vai dar frutos, Dieu est bon. Deus é bom. Nous le voyons également dans la parabole de l'enfant prodige. Também vamos nos encontrar na parábola do filho Son pródigo. père l'attendait jusqu'à la fin. O pai dele esperou ele até o fim. Je dis à quelqu'un pour terminer, E bien-aimé. eu vou dizer a alguém para terminar. Jésus t'a attendu jusqu'aujourd'hui. Jesus te esperou até hoje. Le Père t'a attendu jusqu'en 2021. O pai te esperou até em 2021. N'endurcis pas ton cœur. Não deixa o teu coração ficar rijo. Sois victorieux. Seja vitorioso. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. E que Deus possa te abençoar abundantemente. Merci pour la parole de Dieu. Obrigado pela palavra de Deus. Que Deus